Olá, alunos do segundo ano, meu nome é Mariana e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Hoje o nosso assunto vai ser sobre os lugares públicos e lugares privados, mas nós vamos primeiro relembrar um pouquinho das nossas aulas passadas. Nós já aprendemos aqui sobre alguns tipos de moradia. Vocês estão lembrados? Nós falamos sobre as casas de madeira, alvenaria, iglu, as ocas, né? Então nós falamos das diferenças entre as moradias das pessoas. Nós falamos também entre zona rural e zona urbana, falamos da diferença do campo e da cidade e das relações existentes entre a zona urbana e a zona rural. Nós também falamos sobre os elementos do ambiente. Nós falamos das árvores, das plantas, das calçadas, postes, ruas, carros, pessoas, que são os elementos da cidade. Nós também falamos de vários espaços, né? E os espaços das cidades, as ruas, os bairros, as casas, prédios, lojas, shoppings, escolas, hospitais, postos de saúde, praças, todos esses são elementos da cidade. Quando a gente fala, a gente lembra de cidade. E aí, esses elementos, eles compõem os espaços. E toda cidade tem aqueles espaços que são públicos e espaços que são privados, né? Então, as ruas, os bairros, escolas, isso tudo são os espaços da cidade. E esses espaços podem ser caracterizados como espaço público ou espaço privado. Mas o que é isso, professora? Espaço público e espaço privado. Hoje nós vamos aprender a diferença entre um e outro. Eu tenho certeza que você já entrou aí em muitos espaços públicos e muitos espaços privados. Só não sabe ainda do que se trata. Então agora, crianças, nós vamos ver os espaços públicos e espaços privados. Nós temos aqui o desenho de uma cidade, né? E aí a gente vai localizar o que é espaço público e o que vai ser espaço privado. O espaço público são os lugares administrados pelo governo. Ele pertence à população. Existem vários espaços públicos nessa imagem. São aqueles espaços em que todos podem frequentar. Vocês conseguem aí já imaginar quais seriam? Nós vamos ter aí alguns espaços que a manutenção deste espaço vai ser de responsabilidade do governo. Olha aí, nós vamos ter as praças, as escolas, as ruas, avenidas, prefeitura, ginásios, parques, como espaço público. Qualquer pessoa pode ir a este espaço. Os espaços públicos são, como eu disse para vocês, responsabilidade do governo. Então, nós vamos ter como espaço público de responsabilidade do governo as praças, as ruas, avenidas, postos de saúde, escolas, parques. E aí a manutenção e preservação deste espaço é responsabilidade do governo da cidade. Então, aqui, vamos dar um exemplo para vocês. Quando a gente tem uma praça, a praça do nosso bairro, quebrou um banco, estragou a grama, o mato está alto, quem faz essa manutenção? A prefeitura da cidade. Então, a prefeitura que manda arrumar o banco, que vai mandar cortar o mato, plantar novas flores. Então, a prefeitura vai cuidar da praça. É um espaço que eu posso ir, que você pode ir, que todos podemos frequentar. A praça do nosso bairro, a praça da nossa cidade. Nós temos também o exemplo dos postos de saúde, que são também mantidos pela prefeitura. Mas e a preservação deste espaço? É responsabilidade do governo? É, mas é responsabilidade nossa também como cidadão. A gente pode ajudar a preservar, não destruindo esse espaço. Então, a gente não sobe nas gramas, não quebra banco, não rabisca as paredes da escola, né? A gente cuida do espaço que todos nós vamos utilizar. Então, existem aí alguns espaços públicos, como museu, postos de saúde, prefeitura, parques, que eles vão ter um horário de funcionamento. Existem os espaços públicos que é aberto ao público a qualquer horário. A gente não tem horário para passar numa rua, para ir numa praça,
Para ir numa avenida, a gente não tem horário, a gente pode ir qualquer horário. Mas para ir a um museu, a um posto de saúde, à prefeitura, a parques, às vezes a quadra do bairro, tem um horário de funcionamento. Esse horário deve ser respeitado. Então, existem os espaços públicos que têm horário de funcionamento. E existem aqueles espaços que são abertos ao público o dia todo, a noite toda. E aí, crianças, então agora nós vimos o que são os espaços públicos. Nós vamos ver agora quais são os espaços privados. Nessa imagem aí, nós vamos ter também os espaços privados. Espaço privado é o espaço que tem um dono. Ele é de alguém. É o espaço que pertence a uma pessoa ou alguma empresa. Nós temos nessa imagem alguns exemplos de espaço privado. A igreja é um espaço privado. As nossas casas, espaço privado. O comércio, como a padaria, é um espaço privado, tem um dono. O posto de gasolina tem um dono, então é um espaço privado. A gente até pode frequentar a igreja, porque quem é dono, quem mantém a igreja, permite que a gente frequente. Então, a gente pode frequentar também uma loja, uma padaria, um supermercado, posto de gasolina. Então, existem espaços privados, eles têm um dono, mas eles são de utilidade, eles têm uma utilização do público, do coletivo. Então, eu posso ir a um supermercado, você pode, qualquer pessoa pode ir no supermercado quando quer comprar alguma coisa. Mas o supermercado tem um dono, ele não é mantido pelo governo. Então, ele é um espaço privado de utilização coletiva. Contrário da nossa casa, que é um espaço privado, mas ali o coletivo é só entre nós e a nossa família. Qualquer pessoa pode entrar na nossa casa? Não, ela é um espaço privado. Ela é do governo? Quebrou alguma coisa, a prefeitura que vai arrumar? Não, é nossa, então é nossa responsabilidade. Então, quem mantém os espaços privados, geralmente, é o próprio dono do imóvel, o próprio dono daquele espaço. Então, nós vamos ter aí vários exemplos dos espaços privados também nessa imagem. Então, crianças, nós temos aí os espaços privados, as casas, as lojas, supermercado, posto de gasolina, igreja, todos esses espaços que têm um dono, são espaços privados. E aí quem cuida? O próprio proprietário, que vai fazer a manutenção e preservação. Então, nessa aula de hoje, o que a gente viu e é importante da gente guardar? Que existem os espaços públicos e privados em uma cidade. Espaço público de uso coletivo é de toda a população e quem vai manter este espaço? O governo, né? Então, a gente tem aí vários exemplos na nossa cidade. Nós temos postos de saúde, praças, ruas e avenidas. Existem também aqueles espaços públicos com horário de funcionamento. Vão ser as prefeituras, postos de saúde, escolas, tem um horário a ser seguido. Nós temos também o espaço privado. Privado é aquele espaço que tem um dono, uma empresa ou uma pessoa é dono daquele espaço. É ela que faz a manutenção. E aí, nesse espaço privado, existem alguns que é de uso coletivo, mas aí eles têm um horário de funcionamento. É o caso de postos de combustíveis, tem um horário, escolas particulares, também um espaço privado que vai ter horário para funcionar. Nós temos aí as lojas, supermercados, um horário que abre e um horário que fecha. A gente geralmente escuta, né, a expressão horário aberto ao público. Então, é um horário que a gente pode frequentar. Agora, a gente disse também sobre a preservação dos espaços públicos. Criança, é importante a gente fazer a nossa parte e não estragar. Estragar um espaço público pode configurar em crime. A pessoa pode responder e ser presa por isso. Por quê? É dever de todo mundo zelar e cuidar daquele patrimônio que é um bem comum. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.